Fala galera, tudo bem? Bom, vamos dar sequência aí ao nosso processo de eletrostática. E aí nesse módulo, nessa parte, perdão, a gente ia falar dos processos de eletrização. Como eu te disse, tem como você pegar um corpo neutro e fazer com que ele fique carregado. Primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça é: um corpo neutro não possui carga elétrica? Isso não é verdade. Ó, aqui tem a representação de um corpo neutro qualquer. O que seria um corpo neutro? É que tem um equilíbrio na quantidade de prótons e elétrons. Vamos supor aqui, tá? Sendo bem simples, vamos supor que esse corpo aqui tenha 4 prótons. E aí ele também tenha 4 elétrons. Esse corpo está neutro. Por que está neutro? Porque o número de prótons, vou botar NP, é igual ao número, perdão, esse N aqui está muito escroto, deixa eu melhorar, ao número de prótons é igual o número de elétrons. Legal? Então esse corpo está neutro. Agora, se houver um desequilíbrio entre os prótons e elétrons, a gente vai ter corpos carregados. Primeira opção. Vamos supor, você lembra que eu te falei quando a gente estudou lá a estrutura do átomo, que é possível você arrancar elétrons e colocar elétrons com tranquilidade, até com certa tranquilidade. Não dá para você eletrizar um corpo tirando prótons, porque os prótons estão no núcleo do átomo, lembra disso? Então vamos supor que eu coloquei elétrons aqui, esse corpo ganhou elétrons. E quando ele ganhou elétrons, eu fiquei assim, ó. Eu tinha, na minha situação inicial, 4 prótons. E tinha 4 elétrons. Vamos supor que eu coloquei mais 2 elétrons aqui. Ah, aqui é um excesso de elétrons. Esse corpo está carregado, tá? E quanto de carga ele tem, a gente vai aprender a calcular. Mas vamos supor uma outra possibilidade. Esse corpo neutro, eu retirei elétrons. Então vamos supor que esse corpo neutro, ele perdeu elétrons. Quando ele perde uma certa quantidade de elétrons, você tinha o seguinte: a quantidade de prótons permanece lá, ó, 4 prótons, e agora você retirou, por exemplo, 2 elétrons. Esse corpo está carregado, porque há um desequilíbrio entre o número de prótons e elétrons. Rodrigo, e como é que eu calculo a quantidade de carga elétrica total desse corpo? A quantidade de carga total, você lembra que a carga de um próton é 1 vezes E, que é a carga elementar? Ah, qual seria a carga equivalente a 2 prótons em excesso? Seria 2 vezes E. E se eu tivesse N prótons a mais do que elétrons? Seria N vezes E. Então a quantidade total de carga é dado por... Primeiro eu vou explicar o porquê desse mais ou menos, tá? É dado por mais ou menos N vezes E. Esse N é o número de partículas em excesso, que vai determinar o sinal. Por exemplo, se o meu corpo tiver um excesso de elétrons, quer dizer que um excesso de elétrons, a carga dele vai ser uma carga negativa. Então, carga é igual a menos N vezes E. E se o meu corpo tiver uma falta de elétrons? Cuidado que, como a gente não pode deslocar prótons, não é comum você falar assim: ah, o corpo tem excesso de prótons ou falta de prótons. Normalmente os problemas vão falar para você se referindo aos elétrons. Excesso de elétrons e falta de elétrons. Quando o corpo tem elétrons em falta, quer dizer que ele tem um excesso de prótons, né? Então a carga dele vai ser uma carga positiva. Legal? Então seria Q igual a mais N vezes E. Legal. Tudo bem, Rodrigo. Existem maneiras de colocar ou retirar elétrons de um corpo neutro. Mas como é que a gente faz isso? Quais são essas maneiras, afinal de contas? São 3 maneiras, são 3 processos para você eletrizar um corpo neutro. Primeiro processo seria a eletrização por atrito. Vamos supor que eu tenha aqui, por exemplo, essa caneta, que está neutra, e eu pego um pedaço de pano, minha blusa, por exemplo, e comece a atritar esse bastão com um pano. Quando eu vou atritando, tá? Naturalmente, inicialmente, vamos supor que as duas coisas estivessem neutras, tanto o bastão como a toalha.
Quando eu vou atritando, naturalmente, os elétrons vão ficar tão excitados que vai haver um fluxo de elétrons de um corpo para o outro. Um corpo vai perder elétrons e o outro vai ganhar. Ainda não estamos discutindo quem perde e quem ganha. Vamos supor que esse corpo aqui, ele ganhou elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se esse aqui ganhou, é porque aquele perdeu. Mas se aquele perdeu 6 elétrons, ele ficou com excesso de 6 prótons. A carga total disso aqui, ó, é menos que... Estou falando 6 de modo simplificado, tá, pessoal? E a carga total daquela toalha seria mais Qzão. Repara, não sei se você lembra, mas no final do tópico anterior, eu falei que podem acontecer processos onde a quantidade de carga se conserva. O segundo princípio, né, a conservação das cargas, que a somatório das cargas antes é igual ao somatório das cargas depois. Repara, qual era o somatório das cargas antes? Ó, se os dois corpos estavam neutros, carga total, 0. Agora eu eletrizei um corpo com carga menos Q e o outro mais Q. Qual é o somatório das cargas depois? 0 também. Uma observação muito, muito importante. Toda vez que se faz eletrização por atrito, os corpos que foram eletrizados por atrito ficam carregados com cargas e sinais opostos. Muitas das vezes você vai resolver uma questão, principalmente questões objetivas, sabendo simplesmente isso. Eletrização por atrito, os corpos ficam carregados com cargas de sinais opostos. Agora, muito raramente, as questões pedem para você dizer quem é que vai ficar positivo e quem é que vai ficar negativo. Bom, isso só vai dar para você dizer se ele fornecer uma tabela para você. Essa tabela tem um nome. Isso é chamada de série triboelétrica. E essa tabela, ele vai colocar alguns elementos. Por exemplo, no ponto mais alto ele vai colocar vidro, aí depois cabelo humano, depois seda, algodão. Vai colocar vários elementos sequenciados. E vai colocar uma seta de baixo para cima. Série triboelétrica. Quer dizer o seguinte, se o vidro estiver mais acima, vamos supor que aqui seja vidro e aqui seda. O vidro está mais acima na série do que a seda. Se você vai atritar, tá? Quem está mais acima vai ficar positivo. Quem está mais abaixo vai ficar negativo. Ou seja, quem está mais acima perde elétrons. Quem está mais abaixo ganha essa quantidade de elétrons. Então, para você dizer quem está mais e quem está menos, você precisa ter a tabela, você não vai decorar quem vem acima da série, ele vai te dar a tabela para isso ser uma possibilidade. Senão, ele só vai querer saber de você o que acontece quando eletriza corpos por atrito. Legal? Bom, outra maneira de eletrizar um corpo é só você encostando. Ou você atrita ou você encosta, que é chamada eletrização por contato. Vamos supor que eu tenha dois corpos quaisquer, tá? Esse corpo aqui está carregado com uma carga total QA. Eu coloquei aqui, não sei se está dando para você contar, mas eu coloquei aqui 8 sinal de menos, de modo simplificado de novo, repito, tá? E aqui outro corpo carregado com uma carga total B. Vamos supor que essa carga seja neutra. Aí você pegou, essa era a situação antes do contato, esse corpo negativo e aquele neutro. Você pegou e encostou um no outro. Quando você vai encosta um corpo no outro, naturalmente vai havendo um fluxo de elétrons de um corpo para o outro. Quando você separou, olha o que vai acontecer. O corpo A ele vai ficar carregado com uma nova carga, que a gente vai chamar de Q' de A. O corpo B com outra carga, que a gente vai chamar de Q' de B, para diferenciar as cargas antes do contato das cargas depois. Tá, na minha figura, você consegue visualizar, por exemplo, se esses corpos forem idênticos, que é a possibilidade, que é o que a gente vai trabalhar, você está vendo que, se aqui eram, entre aspas, de novo, menos 8 coulombs de carga, e lá era 0, depois do contato vai ficar menos 4 e menos 4 coulombs. Show de bola. Mas, obviamente, a gente não vai trabalhar simplesmente com esses números mais tranquilos, né? Você pode ter uma carga sendo menos 2 microcoulombs e a outra carga sendo 3 microcoulombs. Quais serão as cargas depois do contato?
Bom, primeira observação que você tem que ter. Toda vez que se eletriza corpos por contato, após o contato, as cargas vão ficar de sinais iguais. Rodrigo, aqui era uma negativa e outra neutra. As duas ficaram negativas. Legal. Mas se uma for positiva e a outra for negativa, também vão ficar com sinais iguais. Pode ser que as duas fiquem negativas ou pode ser que as duas fiquem positivas, dependendo das cargas aí que ele vai fornecer. Mas sempre, eletrização por contato, as cargas ficam com sinais iguais. Tá, e como é que eu encontro, Rodrigo, as cargas depois do contato, se não forem valores tão simples? Se for, por exemplo, até uma questão literal. Ele falar que aqui é Q e lá é, sei lá, menos 5Q. Como é que eu encontro o valor das cargas após o contato? Você vai fazer a média aritmética entre as cargas antes do contato. Como assim? Contato simultâneo entre as cargas A e B. A carga final de A, ou a nova carga de A, ela passa a ser igual à nova carga de B. E para eu obter esse valor, eu vou somar os dois antes do contato, ou seja, QA mais QB, e vou dividir por 2. De novo, é a média aritmética. Se você fizer o contato simultâneo entre 3 cargas, soma a quantidade de carga das 3 e divide por 3. É o contato simultâneo entre N cargas. Soma a quantidade de cargas das N cargas e divide por N. Tá legal? Tudo bem? Bom, e a terceira e última forma de eletrizar um corpo é o que nós chamamos de eletrização por indução. Então, de novo, quais são as formas de eletrizar um corpo? Atrito, contato e indução. Indução seria sem nem encostar. Bom, você vai precisar ter um corpo carregado, que é o que nós chamamos de indutor, e um corpo que vai estar neutro, é o que nós vamos chamar de corpo que vai ser induzido, né? Então, o indutor é o corpo carregado, induzido é o corpo neutro. Existem 4 etapas aí que você vai seguir. Quais são as 4 etapas? Primeiro, você deve aproximar os dois corpos. Quando rolar uma aproximação aqui, você lembra que eu te falei que corpo neutro não é aquele que não possui carga elétrica? Possui um equilíbrio entre o número de prótons e elétrons? Então, quando rolar uma aproximação, você lembra também que elétrons e prótons se atraem. Cargas de sinais opostos se atraem, cargas de sinais iguais se repelem. O que vai acontecer? Cara, quando você está aproximando esse corpo que está carregado negativamente, os elétrons desse corpo aqui, eles vão se deslocar toda para a extremidade oposta, porque eles tendem a se repelir. Então você vai ter os elétrons desse corpo se deslocando para cá. Consequentemente, como os elétrons foram para outra extremidade, aqui você vai ter um acúmulo de prótons. Tá? Repara, você não carregou esse corpo não, tá? Você fez o que nós chamamos de polarização. As cargas, elas se redistribuíram. Tá legal? Show de bola. Você agora vai fazer o que nós chamamos de ligação com a Terra. Você vai aplicar um fio terra, tá? E a simbologia do fio terra é essa aqui, ó. Isso aqui é a simbologia do fio terra, quer dizer que você está fazendo uma ligação com a Terra. Qual é o objetivo de ligar a Terra? Bom, a Terra é um corpo neutro, tá? O objetivo de você fazer uma ligação Terra é você, de alguma maneira, neutralizar aquele corpo. Por exemplo, quando você está sentado na sua mesa de computador, isso aconteceu muito comigo na minha adolescência, e aquela mesa metálica, pô, eu encostava na parte metálica e tomava choque. E aí eu observei que a pessoa que me ajudou, ela fez uma ligação do fio, tá? Um chamado fio terra, e aquilo neutralizou aquele material para a gente tomar choque ali. Mas aqui como é que isso vai acontecer? Você vai ligar o fio terra em uma das extremidades do corpo induzido. Tá. O que vai acontecer, galera? Ó, os elétrons desse material induzido, eles vão fluir para a Terra. Eles vão se deslocar aqui, ó, nesse sentido. Os elétrons vão sair do corpo e se propagar para a Terra. Aí você vai falar assim, Rodrigo, a Terra não é neutra? É. Ah, mas se forem elétrons para ela, ela não vai ficar carregada negativamente? Deveria, só que a Terra tem dimensões tão superiores aos corpos que estão na sua superfície que isso não vai acontecer, ela ainda assim vai permanecer neutra.
Então, ó, esses elétrons vão fluir para a Terra. Aí agora, o que você faz? Você afasta, a terceira etapa, você afasta o indutor? Não, porque se você afastar o indutor, os elétrons eles retornam. Então, a primeira coisa a se fazer é, quando os elétrons saíram, você vai arrebentar o fio terra. Então, aqui, ó, você vai e arrebenta o fio, corta o fio. Vamos supor aqui, ó. Tá aqui, cortei o fio terra. Agora que eu cortei o fio terra, eu afasto o máximo que eu puder o material indutor. E aí o meu corpo, que era neutro, ele ficaria carregado, nesse caso aqui, positivamente. Bom, informações importantes. Quando você eletriza um corpo por indução, a carga do material induzido, ela sempre vai ser de sinal oposto à carga do material indutor. Essa é uma coisa que vai ajudar você a resolver a questão muito rápido. Induzido e indutor sempre ficam com cargas de sinais opostos. Tá. E, Rodrigo, se fosse o indutor positivo, o que aconteceria? Ora, no final das contas, você teria um induzido negativo. Ah, mas quer dizer que prótons subiriam para o corpo? Ou prótons desceriam? Não. A gente já trabalhou com essa ideia de que prótons não têm essa facilidade de locomoção. Você teria o seguinte, se aqui os elétrons eles saem do induzido para a Terra, se fosse o oposto, você desenhar as etapas, você vai ver, na sua apostila tem mostrando essas etapas, você vai ver que é o oposto, os elétrons vão da Terra para o material induzido. Mas então, para você não errar nunca, pessoal, você tem que guardar 3 coisas. Eletrização por atrito, os corpos ficam com carga de sinais opostos. Eletrização por contato, os corpos ficam com carga de sinais iguais. Eletrização por indução, os corpos ficam com cargas de sinais opostos também. Tá legal? Algumas vezes você tem fluxo de elétrons do induzido para a Terra e outras vezes o contrário, da Terra para o induzido. E aí você tem que fazer uma análise para saber qual é. Tudo bem, galera? Valeu, pessoal. Até a próxima.